Mude sua frequência e mude a sua vida. Muda a sua frequência e mude a sua realidade. Será que é bem assim? Será que é tão simples a gente mudar a nossa frequência e a gente começar a ver uma realidade completamente diferente? A gente se alinhando à vida dos nossos sonhos, a gente se alinhando e conquistando aquilo que a gente deseja, conquistando cargos, coisas, enfim, aspectos da nossa vida que a gente tanto sonhou, que a gente tanto batalhou para ter. Será que é assim? Durante meu desenvolvimento, né, durante meu autoconhecimento, meu desenvolvimento espiritual, meu despertar espiritual, eu escutava muita gente falando: muda a tua frequência, alinha a sua frequência àquilo que você quer, alinha a tua frequência na vibração dos seus sonhos, do seu desejo, alinha a tua frequência na vibração daquilo que você deseja. Porque se você tá vibrando igual àquilo que você deseja, você vai magnetizar aquilo para você. Como todos nós somos energia, como todos nós vibramos e possuímos um campo energético, se você vibra de acordo com aquilo que você quer, você simplesmente magnetiza aquilo para você. Bom, eu escutei muito isso no meu despertar, eu escutei muito sobre a escala das emoções, eu vou falar um pouco sobre essa escala aqui também no vídeo, mas a verdade é que eu acredito que não é bem assim. Não é tão simples assim a gente simplesmente mudar a nossa realidade, mudar a nossa frequência. Eu acredito que não é tão simples assim a gente, de um dia para o outro, simplesmente mudar um botão, clicar no botão ali, mudar a nossa frequência e pronto, a gente vai começar a viver aquilo que a gente deseja. Eu não acredito que é simplesmente isso, eu não acredito que é simples dessa forma. Porque você foi lá, mudou a tua frequência, como você vai sustentar aquilo? Para você mudar a tua frequência, você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que deixar aí crenças, você tem que deixar aí padrões, você tem que mudar o seu ser. Se hoje você está vivendo uma realidade que você não deseja e você quer começar a co-criar uma realidade que você deseja, você tem que mudar totalmente quem você é. A tua essência continua a mesma, mas a sua identidade, o seu ser, os aspectos do seu ser precisam ser mudados. Porque você hoje, como você é, em todos os aspectos de quem você é hoje, você construiu essa realidade, a realidade que você está vivendo nesse momento. Se você deseja mudar de realidade, se você deseja ir para uma outra realidade, você precisa mudar o seu ser. Você precisa mudar a forma que você pensa, a forma que você age, a forma que você vê a vida muitas vezes. Porque durante toda a vida, a gente vive a vida, a gente pensa, a gente, né, age de acordo com as crenças que a gente construiu e colocou ali na nossa bagagem. Então, se eu acredito que para ter um trabalho e para ser merecedora de ter um cargo específico, um reconhecimento específico, se no meu sistema, no meu corpo diz que eu preciso me esforçar e trabalhar muito mais que os outros, trabalhar muitas horas, me esforçar muito, só assim eu vou conseguir esse cargo, então o meu funcionamento interno funciona dessa forma. Eu preciso me esforçar, eu preciso batalhar, eu preciso trabalhar horas e horas comparado às outras pessoas para eu conseguir ser digna daquele cargo. Então, esse sistema de crença, essa crença específica, tá guiando você como você vai viver no dia a dia. Tá guiando como você pensa, tá guiando como você age, tá guiando as suas escolhas no dia a dia. Então, a tua realidade vai ser pautada nessa crença, vai ser pautada no quê? No esforço. Se eu não tenho esforço, eu não sou merecedora. Eu não sou merecedora de ter reconhecimento, eu não sou merecedora de ter, por exemplo, uma promoção. Se você tem uma crença específica em relação a dinheiro, é que o dinheiro é escasso, como que vai ser a sua vida? A sua vida vai ser em torno disso. As suas ações, os seus pensamentos, o que você vai magnetizar, o que você vai trazer para a tua vida, vai ser pautada nessa crença. A nossa vida é pautada nas crenças que a gente carrega, na forma que a gente vê o mundo, na forma que a gente escolhe observar, na forma que a gente escolhe colocar como o mundo é, como o mundo funciona, a forma que o mundo funciona. Cada um de nós aqui, eu, você, cada um, a gente tem uma visão para o mundo. A gente acredita que o mundo funciona de tal maneira. E a gente faz o que? A gente age dessa tal forma. Então, se eu quero simplesmente mudar a minha realidade, mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha frequência. Porque mudando a minha frequência, eu vou o quê? Magnetizar aquela vida que eu quero. Mas para eu mudar a minha frequência, eu preciso sustentar. Eu preciso sustentar e me manter nessa nova realidade. Eu preciso sustentar e me trazer para cá, para ficar nesse lugar.
E aí é o que ninguém fala muitas vezes. Porque a gente já sabe, o que a gente vibra, a gente recebe. O que a gente é por dentro, a gente recebe por fora. Né? A lei universal diz isso. Quem somos por dentro é o que a gente recebe por fora. Agora, como a gente sustenta esse processo? Eu mudei a minha frequência hoje eu tô me sentindo assim. Mas daqui a algumas horas aconteceu alguma coisa que jogou minha frequência lá para baixo. E aí? O que a gente faz? Como eu vou me sustentar nessa nova realidade? Como que eu faço esse salto quântico? Porque no meu processo, o que aconteceu comigo foi que chegou uma hora em que eu entendi, beleza. Eu vou mudar essa frequência, eu vou começar a trabalhar e a observar meus pensamentos, dissolver minhas crenças, me autoconhecer, entender o que eu realmente quero, o que não funciona mais para mim, para eu magnetizar esse novo lugar, essa nova realidade. Ok, mas eu preciso sustentar. E aí o que aconteceu comigo era como se eu ficasse no meio desses dois. Eu fiquei como se eu ficasse num limbo. Porque existe como se fosse um vácuo aqui. Onde você não se adequa mais à realidade que você estava antes, porque você não é a mesma pessoa, mas você não conseguiu sustentar 100% o lugar dessa nova realidade. E você fica nesse vácuo, nesse limbo aqui. Aquilo ali não fazia mais sentido para você. A vida que você levava antes não fazia mais sentido para você. Mas você ainda não entendeu 100% de como que é essa vida nova. Como que é esse novo lugar, essa nova forma de pensar, essa nova forma de fazer dinheiro, essa nova forma de se posicionar, essa nova forma de ser, de estar aqui, de agir. E você fica com um pé aqui e um pé aqui. Você fica nesse limbo. Vou ou não vou? Tem dias que eu acordo aqui, tem dias que eu tô pra cá. Tem dias que eu acordo aqui, mas depois, no final do dia, eu já tô aqui. Então, mudar a tua frequência, você muda a sua realidade, sim. Mas para mudar a tua realidade, não é só bastar você mudar a tua frequência. Você precisa deixar aí as crenças, os padrões, os pensamentos que te mantêm nesse lugar aqui, que te mantêm nesse lugar que já é conhecido. E muitas vezes isso requer construir uma nova identidade do seu ser. Isso requer construir uma nova forma de viver, uma nova pessoa que está ali. Às vezes a gente quer dar um salto muito quântico, quer mudar a vida de uma forma, né, muito grande. Mas para isso a gente precisa entender que a pessoa que está vivendo aqueles sonhos, a pessoa que está vivendo aquela realidade que você deseja viver, não é a mesma pessoa que está aqui, vivendo a realidade que você está aqui neste momento. A gente precisa mudar. Só mudando que a gente vai conseguir construir uma nova realidade. Porque a pessoa que está vivendo aqui hoje não é a mesma pessoa da manhã e não é a mesma pessoa daqui a um ano. Então, se a gente se mantém nos mesmos padrões, fazendo as mesmas coisas, as mesmas formas de pensamento, a gente vai se manter nessa realidade. A gente também tem que não só mudar a nossa frequência, mas entender aquilo que a gente não quer levar para essa nova realidade. Entender aquilo que meio que puxa a gente para ficar nessa aqui. E a gente não pode ter apego. A gente precisa deixar ir. Porque senão a gente fica nesse limbo entre a antiga realidade e a nova realidade. A gente fica sem ter um lugar. A gente fica meio que nesse vácuo aqui, apegado a certas coisas da realidade antiga, mas com certas coisas em andamento da realidade nova. E quem quer estar nesse limbo? Quem quer estar nesse vácuo? Ninguém quer estar aqui. E isso, para mim, a maior lição para mim foi a questão do apego. Porque o apego não é só apego à forma que você vive, à forma que você age, aquilo que você acredita. É apego também a situações, apego a emoções, apego a épocas, coisas que você viveu, apego a dias que você viveu, a pessoas, a roupas, a espaços. Apego pode ser em diversas formas. E se a gente se apega a uma coisa que puxa a gente para a realidade antiga, a gente vai continuar com um pezinho ali, um pezinho aqui, a gente não vai conseguir dar esse salto quântico. Então, durante esse desenvolvimento e fazendo esse shift constante entre realidades e vendo o que eu queria deixar aí que não fazia mais sentido comigo, com a minha personalidade, com o meu ser, e reconstruindo essa nova personalidade, a coisa principal que eu aprendi é, quando a gente pensa racionalmente, a gente fica muito focado, tá, o que eu tenho que fazer na matéria para mudar essa realidade? Né? Eu tenho que observar meus pensamentos, o que eu tenho que fazer? E para mim, o que ajudou muito é, esquece. Né? Esquece essas regras que impõem, esquece os processos, os pilares que realmente ditam o que a gente precisa fazer para chegar até lá. Em certos momentos funciona, com certas pessoas funciona, mas no meu caso, aquilo estava me deixando mais neurótica do que eu simplesmente viver o meu momento.
Aquilo eu tava pensando no depois e no, sabe? E agora e o depois, o que que vai ser, o que eu tenho que fazer depois, sem nem mesmo viver o presente, aqui, o momento, aqui, o agora. E a regra que eu coloquei pra mim, pra conseguir sustentar e ficar nesse novo lugar, é que esse novo lugar, ele tem a frequência mais alta, porque é a frequência dos meus sonhos. Os meus sonhos, eles possuem a frequência mais alta. É onde está o entusiasmo, onde está o amor, é onde está a paz. É o que a gente busca quando a gente sonha. A gente busca um lugar leve, um lugar elevado, um lugar de amor, um lugar de mais abundância. E essas são as frequências mais altas. Para a gente parar, e a preocupação está numa das frequências mais baixas. O sofrimento, a preocupação, o medo está numas frequências mais baixas. Então, qual que foi o movimento que eu fui fazendo, que foi me trazendo cada vez mais para essa nova frequência? É o quê? É você começar a pensar, a agir em direcionamento àquilo que te traz paz, aquilo que te traz amor. Se a gente pensa cada dia, cada pedacinho, cada ação, cada escolha, com base naquilo que te traz paz, com base naquilo que te traz amor, com base naquilo que faz sentido pro teu corpo, pro teu coração, que te traz leveza, a cada pensamento, a cada passo que você tá dando umas frequências mais altas. De acordo com a escala das emoções, eu vou tentar colocar ela aqui no canto, mas de acordo com a escala das emoções, o que eles fizeram? Eles pegaram as frequências e alinharam as frequências com as emoções. Então, cada frequência tem uma emoção respectiva para aquilo. Então, ao invés da gente ficar pensando e racionalizando em tudo, pensa no aqui e no agora. Nessa escolha, nesse momento que eu tô pensando, a escolha que eu tenho que fazer aqui agora. Da onde que tá vindo? Qual que é a frequência que tá vindo? Tá vindo de um lugar de amor? Tá vindo de um lugar de paz? Tá vindo de um lugar de leveza? Ou eu tô nas frequências mais baixas? Porque o que a gente pode controlar é o aqui e o agora. O que a gente pode fazer é o aqui e agora. É o que você tá fazendo nesse momento, o que você tá pensando nesse momento, o que você tá comendo nesse momento, a escolha que você tá fazendo neste momento. Daqui 15 minutos, daqui 1 ano, a gente não consegue controlar. Porque o que a gente tá fazendo agora vai pautar o que a gente vai viver amanhã, vai pautar o que a gente vai viver daqui 1 ano. Então, comece a pensar agora, no aqui e no agora, a tua escolha, o teu pensamento está alinhado a qual frequência. E toda vez que você, vier aquela consciência, toda vez que você tiver que fazer uma escolha, respira e faz a escolha com base naquilo que te traz paz, aquilo que te traz amor, que é a frequência mais elevada. E se cada ação, se cada escolha, diariamente, naquele segundo, você está pensando nessa frequência mais elevada, você já está vibrando nesse novo lugar. Você já está vibrando nessa nova realidade. E aos pouquinhos, com amor e com leveza, você vai deixando aquilo que não pertence mais a você ir. A crenças repetitivas, crenças limitantes, aquilo que te prende, aquilo vai se dissolvendo. Porque não precisa ser no sofrimento, não precisa ser no esforço. A gente pode mudar, a gente pode reconstruir o nosso ser com base no amor e com base na paz. E esse foi o shift muito grande que fez uma mudança para mim, fez eu parar de me preocupar e ficar constantemente na preocupação e no medo do que vai acontecer, ou na preocupação se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, e me fez simplesmente entender que o que importa, a realidade que eu quero viver, eu tô construindo no aqui e no agora. Então, no aqui e no agora, eu vou tentar ao máximo manter a minha frequência mais alta, fazer as escolhas com base na frequência mais alta. Porque é uma escolha com base no medo, com base na preocupação, com base na escassez, que faz a gente voltar para a realidade que a gente não quer, que faz a gente magnetizar aquilo que a gente não deseja. Bom, é isso. Eu espero que tenha feito sentido para você e que te ajude a cada dia estar construindo uma realidade com mais leveza, né? Cada dia estar construindo a realidade para você magnetizar os seus sonhos e começar a viver dos seus sonhos. Beijos e até o próximo vídeo.